que foi, digamos assim, um protesto, uma revolta de comerciantes e aí lojistas, ou seja, os empresários e também os funcionários, tá? Contra o fechamento do comércio, nessa tentativa de conter o avanço da Covid-19, que é algo que fala-se tanto em ciência não tem assim estudo científico que diga que isso dá certo ou até que ponto isso funciona. Na linha conosco, o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima. Presidente, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Guaíba. Eu que agradeço e quero dar um bom dia aí, quem nos escuta aí pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Um bom dia a todos. O bom dia nosso aqui do estúdio também. Estão no estúdio o José Aldo Pinheiro e o Glauco Fonseca. Presidente, conta um pouco mais sobre essa situação. Qual foi o estopim dessa revolta? Qual era o histórico que vocês tinham antes? Houve tentativa de diálogo, de conversa com o governador, com o prefeito? Traz um pouquinho pra gente que está tão longe aí de Manaus, um pouco desse histórico que acabou resultando nessas manifestações grandes na capital do Amazonas. O problema que foi, nós pegamos assim de surpresa, e numa hora que, final de ano, onde todo o comércio se estocou, se preparou para a venda, e foi um impacto muito forte, tá? Haja visto que a nossa região é uma região privilegiada pela natureza, pela grandeza, mas a logística aqui é muito difícil. Você tem que ter um pedido na fábrica, outro andando e outro chegando. Então, todo mundo se estocou na expectativa de fazer um bom fim de ano, já que o ano foi interrompido pela pandemia, tivemos fechado, e fomos abrir gradualmente, tivemos o Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo um fracasso. E nessa hora que é final de ano, que é a hora do comerciante tirar um pouco do prejuízo, né? Os técnicos da saúde convenceram o governador de fechar. Então, os comerciantes aqui se revoltaram, fizeram aqui um protesto mais pacífico, não houve um pingo de sangue, não houve tiro, não houve quebradeira, não houve nada, entendeu? Tentamos voltar com o governador, o governador aqui é bem sensato, ele nos escuta, e fizemos com ele uma composição, ele decretou outro decreto e que ficou assim: vamos abrir todos nós das 8 às 16 horas, tá? Só não sábado e domingo, até dia 11. Se dia 11 diminuir mais o índice de internado, aí ele prorroga, mas o governador foi muito sensato nesse ponto. Zé Aldo, presidente, vocês têm um dado de empresas que foram à bancarrota, de comerciantes que quebraram aí um percentual do total de comerciantes que era antes da pandemia para agora? Não, fechou muito, mas nós não temos exatamente, porque a nossa entidade não é um algo estatístico, né? Nós não temos, a gente sabe que fechou muita loja, mas nós não temos na hora aqui, é uma interrogação, né? Nós estamos aqui no começo do ano, junto com o CDL, as nossas co-irmãs aqui, fazer um levantamento para poder ter uma posição disso aí. E a queda nas vendas, esse percentual vocês têm, presidente? Até que após pandemia, aqui nós na Zona Franca, a indústria, o comércio, foi bem. A queda foi muito pouca, entendeu? Se queixou muito de abastecimento em virtude da distância, né? A logística aqui é muito difícil, mas o comércio foi razoável. Uhum. Glauco. O senhor entende que houve a inspiração? Aqui que o senhor atribui assim a falta de paciência da população, a falta de tolerância, a falta de informação? O que o senhor atribui como o estopim? Eu sei que o senhor já fez referência a isso, mas o pessoal foi inspirado pelo que aconteceu em Búzios? Não foi não. Passou em Búzios, nós escutamos aqui através da imprensa, mas não foi bem isso não. Foi aqui mesmo, em virtude de comecei a ver, já vinha sofrendo um pouco de queda lá no final de ano, mas o Natal foi bom. Foi uma hora imprópria, né? No dia de Natal, você no dia seguinte fechar e perde o ano todinho, aquelas contas que o comerciante estocou contando o final de ano, né? Então foi mais por causa desse impacto.
E os funcionários que a gente contrata aqui temporário, durante o mês de dezembro, que às vezes até muitos deles ficam efetivos, né? Muitas das vezes, né? Então foi mais em virtude, nós pensamos muito no emprego também, né? Porque fechando, eu sei que a pandemia, ela leva muita morte, né? Mas a economia também deixa um estrago muito feio. Presidente, vocês vivem numa região onde as temperaturas médias são bastante mais elevadas que as nossas aqui do sul. Esse fator tem alguma influência nesses comportamentos que nós estamos verificando da população e de todos de um modo geral? Mas você está sobre o Covid? Estou falando no sentido que nos lugares onde as temperaturas são mais amenas, ficar trancado em casa, ficar fechado, não reclamar. Mas aqui tem razão, em virtude disso, aqui é pior, né? O calor aqui, o sol aqui é escaldante. Apesar de nós estarmos no inverno, mas a chuva cai logo em seguida, a temperatura vai a 30, 35. Então, em virtude disso, principalmente a juventude, a turma de gosta de festa, de eventos, não se segura, né? E complica muito porque eles começam a fazer os eventos clandestinos, aí a confusão é grande em virtude disso. Os bares, restaurantes aqui, vocês têm aí no sul, no litoral, vocês têm a praia, né? Aqui não temos praia, aqui são os rios, né? Então o povo vai pro rio, vai pra lancha, pra jet ski, não aguenta não aguenta ficar em casa não, é muito difícil. Aí vocês tiveram uma experiência curiosa, presidente, que foi um número elevado de mortes na largada, depois se falou em imunização de rebanho e agora estamos vivendo o que seria uma espécie de segunda onda. Como é que está acontecendo isso? Essa segunda onda que chama subiu um pouco. Ninguém considera muito segunda onda, porque a população se queixa, né, do período eleitoral, onde houve muitas reuniões, muita passeata, ninguém se cuidou, se aglomerou. Então está querendo colocar a culpa nessa eleição. Mas não foi só eleição, foi de modo geral, em virtude do que você falou agora há pouco, que aqui nessa região é muito quente, o povo não consegue ficar em casa. Então, essa segunda onda que vem aí, nós estamos aqui na esperança que isso se amenize mais um pouco, né? Para que a gente volte a voltar ao normal. A região do Amazonas, de um modo geral, há um pouco mais de costume com a utilização de medicação e vacinação contra essas doenças que são decorrentes de esses vírus que andam pela floresta. Essa parece ser uma coisa mais comum para vocês, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina, essa medicação. De algum modo isso facilitou, ajudou, contribuiu para que a população se automedicasse, que enfrentasse o dia a dia indo às ruas, ao trabalho, sem tanto temor, com essa certa coragem que nós estamos acompanhando? Muita gente se automedicou, né? Porque desse remédio aí, ele cede aqui para a região, que é malária, né? Aí muita gente se medica com medo de ir para o hospital, porque no hospital tem medo da intubação, né? É difícil você ser entubado aqui que não vai a óbito, né? Então, aqui essa região tem esse costume. E muito também de remédios da floresta, remédios caseiros, tem esse costume sim na nossa região, é comum. Bem, presidente, nós temos uma realidade que Manaus conta, aparentemente pelo que nós estamos ouvindo do senhor, chegou ao limite. O que o senhor imagina que possa acontecer daqui para frente com a paciência do povo? Não, com essa abertura agora, o povo, o comércio, está mais brando, né? A gente espera não voltar a acontecer, né? Mas vamos torcer para esse vírus amenizar mais, para que a gente possa voltar ao normal. O senhor sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o professor da FURG, Cristiano Oliveira, já tem alguns meses esse estudo, fez uma comparação daquelas cidades aqui no Rio Grande do Sul que fecharam mais o comércio e aquelas que fecharam menos, restringiram menos a atividade econômica. E estabeleceu 2 pontos de comparação. O primeiro deles, impacto na atividade econômica, na arrecadação do município em essência. E o segundo, de saúde, do ponto de vista de vidas preservadas, né, número de internações. E o que ele chegou, no caso, a conclusão aqui,
Claro que isso pode mudar conforme a janela de tempo, enfim, né? Mas o estudo focou nesses episódios aqui no Rio Grande do Sul, foi que, do ponto de vista econômico, as cidades que fecharam mais quebraram, né? Ou seja, tiveram uma queda brutal de arrecadação e, ao mesmo tempo, não conseguiram salvar vidas. Isso não se traduziu em vidas salvas, ou seja, talvez com a melhor das intenções e talvez sem saber exatamente o que fazer, os governantes, para dar uma resposta para a população, fecha, né? Só que é o seguinte, o efeito prático disso não foi benéfico e, em alguns casos, foi nefasto do ponto de vista econômico. Isso vocês chegaram a medir aí na região de Manaus também ou não? Também. Agora, é engraçado, é que logo que amenizou mais, que o comércio abriu, e aqui na nossa região, apesar da Zona Franca, né? Mas o comércio aqui, ele é muito pujante, o comércio. O comércio é quem mais entrega, o comércio é quem mais recolhe. E o 2020, tá? Superou em arrecadação mais do que o ano passado, 2019. Foi impressionante, foi uma surpresa. Eu não tenho aqui em mão agora, porque eu não tenho aqui os dados na minha mão do percentual de arrecadação, mas superou o ano passado, tá vendo? Tivemos aqui desabastecimento da construção civil, na parte de ferro, tivemos desabastecimento. Ninguém não teve como se estocar. Mas é como o senhor falou agora há pouco, isso aí é isso mesmo. Se fechar, morre. Se não fechar, morre também. Fica essa interrogação, né? Exatamente. O senhor classifica como desobediência civil que aconteceu ou não? Não foi minha desobediência, porque nós fomos para o comércio da rua de modo muito pacífico, entendeu? E tivemos o governador, uma pessoa nova, de boa compreensão. Em nenhum momento na reunião ele estava mostrando assim revanchismo, raiva. Ele foi muito cauteloso. Nessa ocasião levou a secretária de saúde, alguns deputados federais, estaduais, e a conversa foi muito amigável e correu tudo bem, graças a Deus. O governador foi inteligente, ele percebeu que estava diante de uma segunda onda, de um segundo momento no país, que primeiro, por isso que eu mencionei Búzios há pouco. O fenômeno Búzios, de certa forma, validou uma espécie de insurgência. E o governador foi sensível. Disse, olha, eu não vou enfrentar este levante porque ele é natural. E o Manaus não vai ser caso isolado, assim como não foi o primeiro, não vai ser o último. Fiquemos atentos, que ainda vai acontecer muito no Brasil aí, especialmente nessa época. Para o trabalho se compreende isso, né? Que as pessoas estejam brigando pelo direito de produzir a subsistência. Agora, a liberação para festas me parece que aí é um exagero. Total proibição. Festa, e nós do comércio mesmo, vamos fiscalizar. Eu sei que tem gente que vive dos eventos, tem suas empresas de evento, mas não tem como. A juventude se aglomera mesmo, não tem como, dia de jogo. É complicado, entendeu? Agora, aqui não é tanto a classe empresarial, o comércio em si, né? Hoje, com esses aplicativos, como o Uber, o Uber aqui se reuniram, eles são muitos na atividade, né? Então, fecharam rua, não foi só no centro de Manaus, no comércio, foi de modo geral, mas foi muito pacífico, não teve um incidente. Perfeito. Jorge Lima, presidente da Associação Comercial do Amazonas, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Guaíba. Que a situação, né, volte à normalidade em breve e que a gente tenha talvez mais diálogo, né, na tentativa de encontrar saídas, soluções para algo que atinja todos nós, né? Ou seja, aquela história a economia a gente vê depois. Hoje já vimos que não encontra respaldo na realidade, né? Até do ponto de vista de arrecadação para bancar atendimento nos hospitais, nos postos de saúde. É preciso que a atividade econômica também seja preservada para garantir assistência de saúde para a população. Obrigado mais uma vez e um abraço. Eu agradeço aí a todos da Rádio Guaíba, tá? E muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Um abraço.